Olá, meu nome é João Marcelo e explicarei os conteúdos estudados no terceiro bimestre na disciplina de Geografia. Inicialmente, entendemos a diferença entre tempo e clima. O tempo detém maior dinamismo num curto período de tempo, como, por exemplo, as variações térmicas e de precipitação ao longo de um dia. Já o clima é determinado pela relação entre fatores e elementos que o determinam, e ele é uma característica de determinado local, por exemplo, graças, na realidade, graças a essa interação entre fatores e elementos. E os fatores, eles podem estar presentes, todos eles, ou eles podem ocorrer em maiores índices e menores índices, como, por exemplo, a altitude, em locais de maior altitude, no caso, em que as temperaturas elas são mais frias. Ou, por exemplo, no caso da longitude, em que próximo ao Equador há maior índice de radiação, portanto, a maior temperatura. E os elementos eles estão presentes em todos os locais em que o clima se enquadra, no caso, no planeta todo. Então, por exemplo, a questão da temperatura, a questão da umidade, dos diversos tipos de chuva, de precipitações, perdão, e também a questão da pressão atmosférica. Conforme menor o nível próximo ao mar, maior a coluna de ar que atua sobre aquela região, então maior é a agitação das moléculas, maior a dissipação de energia e, portanto, maior o calor. Também estudamos as questões da circulação atmosférica, com as zonas de alta e baixa pressão, sendo a de baixa o ar quente que sobe, no movimento ciclone, ele acaba se resfriando e sendo enviado para as zonas de média latitude. Então, as baixas pressões, elas ocorrem em regiões mais próximas do Equador. E também as zonas de alta pressão, que é o movimento de dissipação no anticiclone de ares frios, que buscam sempre o equilíbrio. Então, esse movimento sempre busca o equilíbrio. Também estudamos, graças à interação entre fatores e elementos climáticos, os tipos de clima, que podem ser quentes e úmidos, como por exemplo o equatorial, que possui altas temperaturas médias e alto índice de precipitação, o tropical, que é um clima intermediário entre o equatorial e o temperado. Também estudamos o tropical de monções, que graças a essa relação de zonas de baixa e alta pressão, os verões são sempre quentes e úmidos e os invernos são sempre rigorosos e secos, como por exemplo ocorre na Ásia. Também estudamos os climas quentes e secos, que é o árido ou desértico e o semiárido, com altas temperaturas, mas com a diferença de que no semiárido há maior índice de precipitação. Também estudamos os climas frios e os climas temperados, que são climas mais frios, que podem ser divididos no temperado, que é realmente mais frio, no subtropical, que é uma ocorrência no hemisfério sul, como por exemplo na região sul do Brasil, com menores temperaturas e maior índice de precipitação, e o clima mediterrâneo, com menores temperaturas, porém são regiões mais secas, como ocorrentes no sul da Europa, como por exemplo na Espanha. Também estudamos os fenômenos de El Niño e Laninha, que interferem na temperatura superficial dos oceanos, na intensidade dos ventos alísios, que levam a camada mais superficial, ou seja, mais quente, para a parte asiática do Pacífico, alimentando, no caso, dando origem ao fenômeno de ressurgência, que são as águas mais frias emergindo e favorecendo a vinda de organismos como, por exemplo, peixes, favorecendo a atividade pesqueira. Então, no caso, o El Niño, ele aumenta essa temperatura e diminui a intensidade dos ventos alísios, diminuindo essa ressurgência, e a Laninha, ela diminui a temperatura e intensifica os ventos alísios, então aumenta a probabilidade dessa atividade pesqueira. Também estudamos as diversas convenções e meios que começam principalmente a partir da Segunda Guerra Mundial, para a discussão do desenvolvimento sustentável, que foi proposto em 1987 pelo relatório de Brundtland. Porém, até hoje em dia, esses critérios são discutidos. E além dessa discussão, também há do homem ser ou não o causador dos problemas de superaquecimento e aquecimento global do planeta Terra. Como, por exemplo, alguns defendem que o planeta está num ciclo contínuo que sempre acaba ocorrendo, independente da atividade humana ou não.
Muito obrigado.